Um levantamento feito por uma ONG diz que 9 em cada 10 acidentes de trânsito são causados por falha humana. Pelas ruas não é difícil encontrar flagrantes de brasileiros desatentos ao volante. E o motivo não é só o celular. Qualquer momento de distração pode ter consequências graves. Quando você piscou o olho, você já está no chão, já aconteceu todo o acidente. E você vai ver também, uma mulher foi assassinada a golpes de machado pelo próprio marido dentro de casa em Suzano, na Grande São Paulo. Ele foi preso em flagrante por feminicídio. Um formulário lançado pelo Conselho Nacional de Justiça deve ajudar a identificar os riscos de violência doméstica. Pacientes que fizeram transplante não têm recebido com regularidade os remédios que evitam a rejeição do órgão. Uma situação que apavora quem achou que já tinha passado pelo pior. É descaso, é desrespeitoso, é desumano. A Polícia Federal suspende todos os inquéritos que usam dados compartilhados pelo COAF sem autorização da Justiça. Uma medida preventiva para evitar futuros questionamentos. O Brasil no meio de uma crise diplomática. A Petrobras se recusou a abastecer navios iranianos que enfrentam sanções dos Estados Unidos. E o calorão de rachar asfalto deixa os americanos em alerta. E o pior ainda está por vir. A previsão é que a temperatura aumente e siga alta pelos próximos dias. São esses os nossos destaques. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho. Bom Dia Brasil está começando agora. O Bom Dia Brasil de hoje começa com um alerta para os motoristas. Um levantamento mostrou que 90% dos acidentes de trânsito são causados, Chico, por falha humana. Olha, Ana Luísa, a distração ao volante, né, pode ser pouco tempo, mas acaba provocando acidentes, colocando em risco motoristas, passageiros, pedestres. Vamos falar em São Paulo com a Glória Vanik, porque a nossa equipe flagrou 2 engavetamentos causados por distração, por curiosidade de motoristas, numa ocorrência policial na Via Dutra, né? Bom dia, Glória. É isso, Chica, Ana Luísa, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. A gente mostrou, né, esses flagrantes que comprovam que qualquer distração pode provocar um acidente. Muitos motoristas também tiram as mãos do volante para comer, por exemplo, ou desviam o olhar da pista durante uma conversa. Ações que parecem simples, mas podem provocar graves lesões numa batida. Aquela olhadinha para o lado, para baixo, o carro anda e nada da motorista olhar para frente nem segurar o volante. Ah, as mãos dos motoristas. Elas cortam unhas, tocam violão, seguram bebidas, comida, aquele documento que não deu tempo de ler em casa e, claro, celular. Nem precisa dizer que esse tipo de distração é um perigo. Não dá. Não dá. Dirigir não dá para dividir com outra atividade, não. Cheguei quase a bater porque eu estava uma vez mexendo no telefone. Hoje eu não mexo, mas não tiro e fico mexendo. No máximo aqui no suporte e acabo utilizando. Mas isso não é suficiente. Para garantir o máximo de segurança no trânsito, o motorista precisa se livrar de tudo que possa tirar a atenção dele. E está sempre com as 2 mãos no volante. Então, usar o celular, nem pensar. Agora, também pode ser perigoso aproveitar o espelho para se maquiar, comer, beber, manter uma conversa muito animada com alguém e até fumar. Se for assim, com o braço para fora, deixa de ser só distração. É infração média com perda de 4 pontos na habilitação. Mas o prejuízo pode ser maior. Ontem, na Via Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, enquanto a polícia atendia a uma ocorrência, nossa equipe flagrou 2 engavetamentos. Um de madrugada Aí vai bater todo mundo. e outro horas depois. Nossa! 3 carros. Nos 2 casos, ninguém se feriu. Mas o diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego explica que esse tipo de acidente pode causar lesões sérias. A batida por trás, a colisão traseira, ela é um perigo, porque pode ter o que nós chamamos de efeito chicote. E o efeito chicote é o balanço da cabeça para frente e para trás, com muita velocidade, e havendo fratura ou lesão da medula. E segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, 90% dos acidentes são causados por falha humana. Descuidos que podem ter consequências gravíssimas.
A vida do Rômulo mudou radicalmente depois que ele pegou carona na moto de um amigo há 5 meses. O motorista, ele estava pilotando mais ou menos a 80 por hora. Ele desligado, ele colidiu na traseira de um carro. Aí, conforme teve essa colisão, eu voei 2 carros para frente e fraturei a coluna. O amigo dele falava ao celular que estava dentro do capacete. Muito rápido, né? No piscar de olho. Você está em cima da moto, quando você piscou o olho, você já está no chão. E vale ressaltar, né, que os especialistas dizem que o celular, mesmo no viva voz, não garante mais segurança. A recomendação é para nunca usar o aparelho quando dirige, seja para falar, escrever ou ler mensagem, né, Chico e Ana Luísa? Pois é, Glória, você só aquela conferidinha no celular que está tocando para você ver quem que está ligando, você já gasta ali, Chico, quase 5 segundos. Você está a 50 por hora, o carro da frente brecou, parou, pronto. Exatamente, é acidente na certa. É um perigo mesmo. E um motorista atropelou integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra em Valinhos, no interior de São Paulo. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas. Os manifestantes faziam um protesto por melhorias em serviços básicos no acampamento do MST onde vivem. Imagens da câmera de segurança mostram quando a caminhonete avança sobre o grupo. O pedreiro Luiz Ferreira da Costa, de 72 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O motorista, José Luiz Ribeiro, de 64 anos, fugiu do local, mas foi preso horas depois. Segundo a polícia, ele disse que estava com pressa para trabalhar e por isso acelerou. O suspeito vai responder por homicídio doloso, que é aquele onde há a intenção de matar, por lesão corporal também e por ter fugido do local do acidente. A gente viu que ele acelerou deliberadamente em cima do grupo que estava ali. Um comerciante foi assassinado a tiros no fim da noite de ontem, dentro de um estacionamento na região da Vila Madalena, uma região movimentada da zona oeste de São Paulo. Vamos falar com o Guilherme Pimentel, que está acompanhando esse caso lá em São Paulo. Guilherme, a polícia já chegou a algum suspeito? Bom dia. Bom dia, Chico, Ana Luísa, bom dia a todos que nos assistem. Sim, tem um preso. Vou contar a história toda para vocês. Foi tudo por volta das 10 da noite de ontem, uma região muito movimentada de muitos bares. O comerciante Wilker Kendi, de 30 anos, estava em um bar com os amigos quando decidiu ir embora e o carro dele, essa caminhonete que vocês veem atrás de mim, estava num estacionamento. Quando ele chegou nesse estacionamento para sair, uma outra caminhonete, uma caminhonete prata, impediu a saída dele. Ele deve ter percebido o que estava acontecendo, porque essa batida aí na frente da caminhonete é porque ele forçou realmente o acidente para tentar empurrar e conseguir sair. Um outro homem que já tinha rendido o manobrista do estacionamento atirou 11 vezes contra o carro dele. 6 disparos atingiram o Wilker, que morreu no local. A caminhonete prata foi encontrada cerca de 20 minutos depois só com o motorista, o Reinaldo Francisco Ribeiro, de 46 anos, que negou ter participado do crime e disse que tinha só furtado a caminhonete. O atirador continua desaparecido. A polícia suspeita de um envolvimento de uma terceira pessoa e agora vai investigar para tentar entender a motivação do crime e procura também imagens de câmeras de monitoramento para entender como tudo aconteceu por ali. Chico, Ana. Obrigada, Guilherme Pimentel, pelas informações. E uma mulher de 30 anos foi assassinada com golpes de machado dentro da própria casa onde vivia com o marido, em Suzano, na Grande São Paulo. Mário Cruz, de 37 anos, foi preso em flagrante por feminicídio. Ele já tinha passagem pela polícia por furto e receptação. O casal tinha uma filha de apenas 3 meses, que agora está aos cuidados do Conselho Tutelar. E o outro brasileiro foi condenado por ter matado a ex-mulher na Inglaterra. Vamos a Londres ao vivo com o Rodrigo Carvalho, com informações sobre esse crime. Rodrigo, bom dia. Chico, Ana Luísa, bom dia. O brasileiro Ricardo Godinho, de 41 anos, foi condenado à prisão perpétua por ter matado a ex-mulher Aline Mendes, dia 8 de fevereiro, em Surrey, sudoeste aqui da Inglaterra. Ele esfaqueou a ex-mulher várias vezes no meio da rua, quando ela pegava os filhos na escola. O brasileiro fugiu de carro, mas foi preso 1h30 depois. O crime aconteceu na frente da filha deles, de 3 anos. O casal tem outros 3 filhos, todos com menos de 12 anos. Eles tinham se separado no fim do ano passado, mas Ricardo não aceitava o fim do relacionamento. Ele confessou ter matado a brasileira e alegou que tinha se descontrolado depois de uma briga. Mas a polícia descobriu, com base no telefone e no computador dele,
que Godinho planejou o assassinato. A condenação é de prisão perpétua, mas a pena pode ser revista depois de 27 anos de cadeia. Daqui a pouco eu volto aqui com outros destaques de hoje do Noticiário Internacional. Chico e Ana Luísa. Tá certo, Rodrigo. Até já, então. E para tentar evitar crimes como esses, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determinou uma mudança no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Elas vão passar a responder a um formulário para ajudar juízes a avaliarem o grau de risco que estão correndo. Aquela arma não era só a minha vida que ele ameaçava, mas as pessoas que eu amo e que estavam à minha volta. Essa mulher sofreu ameaças e agressões do companheiro durante 10 anos. A vida dela esteve em risco, mesmo com o fim do relacionamento. Uma frase que ele também dizia era que o Rio de Janeiro tinha muita bala perdida. Eu seria mais uma bala perdida. Essa outra mulher só procurou ajuda quando o companheiro usou um pedaço de vidro para cortar os pulsos dela. Teve uma confraternização na minha casa, aí como a gente tem um filho, né, eu convidei. E depois que bebeu, ele foi, pulou meu muro e cortou meu braço e minha perna. O formulário de avaliação de risco para vítimas de violência doméstica, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, tem 25 perguntas. Pede que a vítima indique o tipo de agressão que já sofreu, se foi forçada a ter relações sexuais, se o parceiro usa álcool, drogas ou se tem acesso a armas. Aqui no estado do Rio, a Justiça concede, em média, 76 medidas protetivas de urgência por dia. Equivale a dizer que a cada 20 minutos, uma mulher precisa ser protegida do companheiro. Ao traçar um perfil do agressor, da vítima, da relação entre os dois, o formulário pode ajudar o juiz a tomar uma decisão mais eficaz e evitar a violência doméstica. Para essa juíza, o formulário vai padronizar o atendimento à mulher vítima de violência e ajudar a entender a gravidade de cada caso. O ideal é que o formulário ele seja preenchido pela primeira pessoa que tiver contato com aquela vítima. Nós vamos ter as condições de avaliar os padrões, os fatores de risco e os padrões de violência, desde a violência mais simples, que não deixa de ser violência doméstica, quanto aquela violência que é mais grave e que representa uma possibilidade de feminicídio maior. Além do Rio, o formulário já está sendo usado no Espírito Santo e no Distrito Federal. No ano passado, 3 mulheres por dia foram vítimas de feminicídio no Brasil. A Lei Maria da Penha determina que, diante de situações de risco para a mulher, a justiça atue imediatamente. O agressor pode ser afastado de casa, da convivência com a família e proibido de se aproximar da vítima. E todas as mulheres que estiverem passando por esse tipo de situação, que denunciem. São homens covardes, sabe? São muito covardes e não vão parar. Todos os estados vão ter que seguir a resolução do CNJ, mas ainda não há um prazo para isso. E agora a gente fala do tempo, porque hoje vai ser mais um dia de muita chuva para algumas áreas do Nordeste. Quem vai nos dar os detalhes é o Tiago Choia. Bom dia, Tiago. Por que está chovendo tanto assim no Nordeste, hein? Oi, Chico. Bom dia para vocês. Bom dia, Brasil. Então, ainda tem um sistema no oceano mandando muita umidade para a costa leste nordestina. Entre Sergipe e Alagoas, por exemplo, o sol nem deve aparecer hoje. Os temporais mais severos, com grandes acumulados, aí sim vão pegar, né, o recôncavo baiano, norte aqui da Bahia, até Alagoas. E atenção, então, para essas cidades aqui, aí sim com bastante chuva, Salvador, 30 milímetros, Maceió e Branquinha em Alagoas, 40, e Aracaju e Lagarto, Sergipe, também aí na casa dos 40. Já no Recife, chove um pouco menos, e aí o sol também sai, você vê que tem céu azul aí, vai fazer 27 graus de máxima e com algumas nuvens. Essa chuva toda ainda está sendo provocada pela alta pressão que está no oceano, mandando então essa umidade para toda a costa leste do Nordeste e também para o Espírito Santo e norte do Rio. Tem chuva também aqui, ó, entre o sul de Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, e entre o Maranhão e o Acre. Eu estava falando ali da alta pressão, né? O mar está continuando bem agitado numa longa faixa aqui, ó, entre Maceió e Santos em São Paulo e entre Floripa e Tramandaí no Rio Grande do Sul. E a ressaca acabou provocando uma cena curiosa na cidade do Rio.
Uma galera está aproveitando para surfar na Praia do Flamengo, na Zona Sul. E olha que normalmente esse lugar aí, ó, costuma ser de águas tranquilinhas, vai vendo. No Rio hoje já vai esquentar um pouquinho, você vai ver aqui comigo que chega aos 26 à tarde, 21 graus em São Paulo e 28 em Campo Grande, Ana e Chico. E as temperaturas continuam subindo no fim de semana, Thiago? Ainda naquela tendência, viu, Ana? 1 grauzinho por dia, né, no Centro-Sul, coisa de 2, 3 graus a mais nas mínimas, comparando amanhã, por exemplo, com segunda-feira. Para a gente encerrar, dá uma olhada no gráfico que a gente trouxe de novo. Porto Alegre passa de 13 para 15 e o Rio de Janeiro de 13 no sábado para 15 também lá no domingo. É com vocês, bom fim de semana. Obrigada, Thiago, para você também. E várias crianças tiveram que ser resgatadas às pressas por causa dos temporais que estão inundando a China. Na região central, um ônibus escolar ficou preso numa inundação. Os estudantes tiveram que sair carregados. No nordeste do país, um homem ficou preso dentro do carro com uma criança de pouco mais de 4 anos. A água subiu mais de 1,5 metro. 2 policiais conseguiram tirar a criança e o homem pela janela. As autoridades informaram que mais de 50 pessoas tiveram que ser resgatadas de dentro de carros. E o calorão nos Estados Unidos, a Agência Meteorológica Americana anunciou que junho passado foi o mês mais quente do hemisfério norte até hoje. E julho pode ser de temperaturas recordes também. Os Estados Unidos estão enfrentando uma onda de calor fora do comum, com previsão de até 43 graus. O centro do país foi tomado por uma onda de calor. Em St. Louis, está tão quente que as autoridades e voluntários estão distribuindo ar-condicionado. Em Wichita, algumas ruas racharam e as autoridades dizem que é por causa do calor. E o pior ainda está por vir. A previsão é que a temperatura aumente e siga alta pelos próximos dias, em uma área que vai do sudeste ao nordeste do país, onde vivem cerca de 230 milhões de pessoas. Dezenas de cidades devem ter as temperaturas mais altas do ano. Em Detroit, Chicago e Washington, por exemplo, as temperaturas devem se aproximar dos 40 graus. Aqui em Nova York, a quinta-feira foi toda nublada, mas nessa sexta o calorão deve chegar com força. Tanto que o prefeito já declarou emergência de calor na cidade. Bill de Blasio disse que a temperatura vai ser extrema e potencialmente perigosa. Nessa sexta deve chegar a 35 e passar de 37 graus no final de semana, altíssimas para padrões americanos e para a ilha de concreto, que é Nova York. Tão altas que as autoridades recomendam evitar as ruas. Esse médico diz para as pessoas ficarem dentro de lugares refrigerados ou à sombra. Quem tem que trabalhar nas ruas e em situações tensas e extenuantes está sofrendo. O chefe dos bombeiros diz que a umidade e o calor simplesmente derrubam você bem rápido. O veterano dá a única saída: hidratar, hidratar, hidratar. Agora, olha essa imagem impressionante que chega de Sobradinho, no Rio Grande do Sul. Alunos de uma escola estadual estavam reunidos no auditório quando, de repente, o piso afundou. Um estudante teve um corte na mão e precisou levar pontos. Os outros não se feriram. O auditório fica no térreo e foi construído há 20 anos. Segundo a direção da escola, a sala não apresentava problemas na estrutura. A Secretaria Estadual de Educação disse que vai fazer uma vistoria até segunda-feira. Você vai ver a seguir o alerta para o descaso na saúde. Pacientes que fizeram transplantes não estão recebendo os remédios que evitam a rejeição dos órgãos. O presidente Jair Bolsonaro volta a defender a indicação do filho como embaixador dos Estados Unidos. E você vai ver o que levou um homem a atear fogo no estúdio de animação, matando mais de 30 pessoas no Japão. Agora são 8h19, hora de Brasília. Milhares de brasileiros que fizeram transplante de coração, de rim, de fígado, correm risco de vida porque não conseguem na rede pública remédios para evitar a rejeição do órgão que foi transplantado. Quer ver só? Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília. Esses pacientes passaram pelo mais difícil, Juliana. Conseguir um doador compatível, fazer o transplante e agora não tem o básico para seguir?
Bom dia. Oi, Chico. Bom dia. Oi, Ana Luísa. Bom dia a todos. Chico, além de enfrentar esse problema, fica um jogo de empurra-empurra. O problema não é de hoje, é crônico. Pacientes denunciam a falta de medicamentos. Aí, alguns chegam com atrasos, estoques ficam incompletos. O Ministério Público já entrou com diversas ações na Justiça para tentar regularizar a situação. Um transplantado vitorioso porque conseguiu um rim compatível. Agora um transplantado lutando pela vida, porque o Estado, o mesmo que fez a cirurgia, não garante os remédios que o Saulo tem que tomar. Interrompendo os medicamentos, eu posso voltar a fazer hemodiálise e o meu rim entrar em falência, né, que é a rejeição, como fala, ou dependendo da situação, virar óbito. Não é uma coisa simples, é grave, a situação ela é grave. No início da semana, na farmácia de alto custo de Brasília, só tinha um dos remédios da receita do Saulo. E ele só tem comprimidos para mais 6 dias. É descaso, é desrespeitoso, é desumano. Porque às vezes a gente tem que ficar mendigando algo que nós temos direito. Né? E esse direito está sendo cerceado. A mesma angústia vive o Michel, outro transplantado, mas de São Paulo. Ele também não tem conseguido os remédios. Hoje minha esposa ligou de novo, já mudou até o prazo, falou que é para a primeira quinzena de agosto. Então não tem um dia definido. Como se conformar? O Maurício, de Belo Horizonte, resume o que todos eles sentem. Horrível, né? Para quem fez o transplante, sabe que o tratamento é bom, é eficiente, né? E faltar medicamento para o transplantado, para mim, é muito dolorido. Entre os remédios que têm faltado com frequência, o micofenolato de sódio e o tacrolimo. Os dois são essenciais para evitar a rejeição do órgão transplantado e são comprados pelo Ministério da Saúde, que manda para os estados. A Associação Nacional dos Transplantados diz que desde 2017 a distribuição tem sido parcial e com estoques incompletos. O Ministério Público já moveu diversas ações para tentar garantir a continuidade do abastecimento dos remédios para os transplantados. Uma das ações cita que só em São Paulo 30 mil transplantes de rim, coração e fígado correm o risco de não dar certo pela interrupção do tratamento, por falta de remédios. A Justiça determinou em abril que o Ministério da Saúde providenciasse a entrega sem atraso. Em maio, o Ministério disse que o abastecimento ia ser regularizado. Ontem afirmou que a situação foi normalizada em junho e que cabe aos gestores locais a distribuição na rede de saúde. A Secretaria de Saúde de São Paulo, para onde vai a maioria do estoque, informou que o Ministério entregou o micofenolato de sódio com atraso e 1 milhão a menos de comprimidos do que havia sido pedido. Nesse jogo de empurra ficam os que lutam pela vida. Esse é um tema que deveria ser tratado com um pouco mais de seriedade, porque assim, a gente já passou por uma situação ruim, o governo fez um investimento muito grande em todo o programa de transplante, de repente tudo isso se perde porque a gente não tem o medicamento depois, né? O Ministério da Saúde afirma que os remédios são suficientes até agosto, ou seja, até daqui a pouco, até o fim do mês. E que novas remessas serão enviadas aos estados para os próximos meses. As secretarias do Distrito Federal e de Belo Horizonte disseram que não há problemas. Só que os pacientes não encontram os remédios que precisam a toda hora. Ana Luísa, Chico, além dessa questão de empurra-empurra, tem esse clássico que é dizer que tem, mas está faltando, né? Fica sempre essa informação mal feita, mal concluída. E a pessoa que reze a Deus para que a saúde resista, né, Juliana? Agora, tem nas farmácias, mas é caro, muito caro. Pois é. E olha, o presidente Bolsonaro voltou a defender a indicação do filho mais novo para a Embaixada dos Estados Unidos, Juliana, e gerou mais controvérsia, né? Essa última fala gerou mais polêmica, porque o presidente Jair Bolsonaro defendeu a indicação do filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, 2 vezes. Na cerimônia de 200 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro se dirigiu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No discurso, Bolsonaro disse não acreditar que a Comissão de Relações Exteriores do Senado pudesse reprovar o deputado federal Eduardo Bolsonaro numa sabatina. Ontem à noite, nas redes sociais, Bolsonaro disse que não entende as críticas à decisão dele. Não é nepotismo, pô.
Não é depois. Se fosse, vocês acham que eu cometi um crime? A possível indicação passa por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado e depois pelo plenário do Senado também. E olha só, se eu quiser hoje, não vou fazer isso, jamais, tá? Eu chamo o Ernesto Araújo, Ernesto, vai para Washington você que eu vou botar o Eduardo como ministro das Relações Exteriores. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo. Nessa mesma cerimônia, o presidente Bolsonaro anunciou que a Agência Nacional de Cinema, Ancine, mudou de ministério e de endereço. O presidente tirou o Conselho Superior de Cinema, que traça a Política Nacional de Cinema, do Ministério da Cidadania e passou para a Casa Civil. Estava no Ministério da Cidadania porque foi a pasta que herdou o extinto Ministério da Cultura. Bolsonaro também disse que vai transferir a Ancine do Rio para Brasília e que não haverá mais o que ele chama de ativismo. Eu não posso admitir que com dinheiro público se façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Não dá. Apresentou propostas sobre a Ancine, vamos trazê-la para Brasília. Não somos contra quem tem essa ou aquela opção, mas o ativismo não podemos permitir. Em respeito às famílias, é uma coisa que mudou com a chegada ao governo. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que um dos critérios para liberar recursos será o sucesso de público do filme. Ana Luísa e Chico. Tá bom, Juliana. Obrigado. E você vai ver a seguir: o governo adiu o anúncio da liberação do FGTS para estimular a economia. E ainda, como o Brasil foi parar no centro da disputa entre Estados Unidos e Irã, agora 8h30 pelo horário de Brasília. O governo divulgou ontem a nova previsão de economia com a reforma da Previdência. O número ficou um pouco menor depois das mudanças feitas pelos deputados. Em junho, o governo previa economizar R$1,236 bilhões em uma década. Com as alterações feitas na Câmara, a economia caiu para R$933 bilhões. E o governo também recuou e deixou para a semana que vem um anúncio da liberação do saque do Fundo de Garantia. O motivo oficial é a necessidade de ajuste, só que o setor da construção civil fez pressão também, hein, Juliana? Muita pressão, Chico. A preocupação do setor da construção civil é com financiamentos de casas populares. De faltar recurso do FGTS para o setor de habitação. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é responsável por 2/3 do mercado imobiliário. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, diz que não vai haver nenhum prejuízo a fontes de financiamento para a construção de casas populares e que vão ser feitos ajustes na proposta. A Polícia Federal suspendeu todos os inquéritos que têm como base informações compartilhadas pelo COAF sem autorização judicial. A medida é preventiva e, segundo a TV Globo apurou, foi tomada pela Polícia Federal para evitar futuros questionamentos nas investigações. A notificação enviada aos chefes da Polícia Federal é assinada por Braulio César Galloni, corregedor-geral substituto. Ele afirma que, apesar da Polícia Federal não ter sido formalmente intimada da referida decisão, mas tendo em vista que a ela foi dada a repercussão geral, foi determinada a suspensão do processamento de todos os inquéritos em trâmite no território nacional. O corregedor diz que a decisão potencialmente atinge não somente inquéritos em que tenham sido utilizados RIFs, relatórios de inteligência financeira, mas também outras peças de informação da Receita Federal e do Banco Central do Brasil. As autoridades devem identificar todas as investigações que, porventura, se enquadrem na decisão judicial, ficando desde já orientadas a submeter os autos em que tais documentos tenham sido juntados ao crivo judicial quanto ao prosseguimento da investigação policial, principalmente em razão de investigações policiais em que estejam sendo realizadas diligências cuja interrupção possa causar dano irreparável, como investigações com utilização de interceptações telefônicas e ações controladas.
O corregedor também pede que os policiais reúnam dados básicos das investigações interrompidas e enviem para a diretoria responsável pelo combate ao crime organizado. A intenção é fazer um estudo do impacto e avaliar as consequências da decisão do ministro Dias Toffoli nos inquéritos que estavam em andamento. No Supremo Tribunal Federal, advogados já protocolaram os primeiros pedidos para suspender investigações com base na decisão do presidente do Supremo. Procuradores de todo o país vêm criticando a decisão, considerada um retrocesso no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Relatórios financeiros do COAF foram usados em 2005, no Mensalão, quando a CPI sobre o esquema recebeu dados que apontavam que o operador Marcos Valério movimentou mais de 70 milhões em dinheiro. Em 2015, o COAF revelou na CPI da Petrobras informações sobre movimentações atípicas de investigados na Lava Jato de quase 52 bilhões de reais. No mesmo ano, o COAF identificou movimentações financeiras atípicas da empresa de palestras do ex-presidente Lula. No ano passado, o trabalho do COAF possibilitou o bloqueio judicial no Brasil e no exterior de 176 milhões de reais. Ontem, em Cuiabá, o ministro Dias Toffoli disse que a medida não impede a investigação. Se o detalhamento é feito sem a participação do judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então, essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão. Em nota, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais afirmou que a mudança pode alcançar um incontável número de processos que apuram crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa. E lembrou que diversos tratados e convenções internacionais recomendam que cada país tenha unidades de inteligência financeira para sistematizar informações sobre movimentações atípicas e aprimorar o intercâmbio de dados. Em outros casos, o plenário do Supremo e a primeira turma do tribunal validaram compartilhamento de dados financeiros sem autorização da Justiça. O novo julgamento está previsto para novembro, Ana Luísa e Chico. Tá certo, obrigada, Juliana. O presidente do MDB, o ex-senador Romero Jucá, virou réu pela primeira vez na Justiça do Paraná. Jucá é acusado de ter recebido R$1 milhão em propina da Galvão Engenharia em contratos da Transpetro em 2010, quando era senador pelo estado de Roraima. O juiz Luiz Antônio Bonar considerou que não há delitos eleitorais que justifiquem a transferência da ação para a Justiça Eleitoral. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que fez delação premiada, também virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro. A Lava Jato afirma que o MDB o mantinha no cargo para garantir os contratos com a empreiteira. A defesa de Sérgio Machado afirmou que o recebimento da acusação já era esperado e que confirma a qualidade de sua colaboração processual. A defesa de Romero Jucá disse que a delação de Sérgio Machado já foi questionada, que a denúncia foi oferecida e acolhida sem que se ouvisse o ex-senador e que, se ele tivesse se manifestado, o processo estaria na Justiça Eleitoral. O diretório do MDB em Roraima disse que não vai se manifestar. E você vai ver a seguir: a crise diplomática entre Irã e Estados Unidos desembarca no porto de Paranaguá, no Paraná. E os motivos por trás do pior massacre dos últimos 20 anos no Japão. Agora 8h40 pelo horário de Brasília. Dois navios iranianos estão desde o mês passado ancorados perto do porto de Paranaguá, no litoral paranaense, sem combustível para seguir viagem. A Petrobras se recusou a abastecer as embarcações, alegando que esses navios estão na lista de companhias iranianas sob sanção do governo dos Estados Unidos. E, segundo a Petrobras, caso a empresa abasteça os navios, ficará sujeita às mesmas punições. As embarcações chegaram ao Brasil transportando ureia, produto iraniano também sob sanção dos Estados Unidos, e agora estão carregadas de milho brasileiro. O Irã é um dos maiores compradores de grãos e carne bovina do Brasil.
O Itamaraty e o Ministério da Defesa informaram que estão acompanhando o caso, mas não deram detalhes, não. A empresa dona dos navios não se pronunciou. Esse episódio é reflexo da crise entre Estados Unidos e Irã. A relação é tensa desde que os americanos se retiraram no ano passado do acordo nuclear e restabeleceram sanções econômicas à República Islâmica. O perigo de um conflito no Oriente Médio é cada vez maior. O correspondente Rodrigo Carvalho tem informações de um novo incidente na região, né, Rodrigo? Conta pra gente. O Irã nega que um drone militar do país tenha sido derrubado pela Marinha Americana no Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que um navio americano na região derrubou um avião não tripulado iraniano que se aproximava da embarcação depois de ignorar advertências. Mas hoje o Irã disse que todos os drones que operavam no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz retornaram à base. Mês passado, o Irã derrubou um drone americano que estaria sobrevoando o espaço aéreo do país, informação contestada pelo Pentágono. E ontem anunciou que apreendeu um petroleiro estrangeiro que estaria contrabandeando combustível. A Marinha Americana vem aumentando a presença na região desde os ataques contra petroleiros no mês passado. O Irã nega responsabilidade nesses ataques. O Supremo Tribunal da Holanda concluiu que o Estado holandês é parcialmente responsável pelo massacre de Srebrenica, o pior ocorrido em solo europeu desde o fim da Segunda Guerra. O tribunal confirmou uma decisão de primeira instância que julgou o papel das tropas holandesas a serviço da ONU durante a Guerra dos Balcãs. Em julho de 1985, os militares holandeses que atuavam em Srebrenica entregaram cerca de 350 muçulmanos ao comandante das tropas sérvias na Bósnia, Ratko Mladic, que tinha o apelido de açougueiro. Mais tarde, ele ordenou a execução de 8.000 homens e meninos muçulmanos. O tribunal considerou que os militares holandeses deveriam manter os muçulmanos em segurança em vez de entregar o grupo às tropas sérvias. Para os juízes, o Estado holandês tem 10% de culpa no massacre e agora deve pagar a indenização aos parentes das vítimas. Chico e Ana Luísa. Absurdo, Rodrigo, absurdo. Obrigado. A polícia do Japão identificou o suspeito de botar fogo no estúdio de animação. Shinji Aoba tem 41 anos e, segundo a imprensa japonesa, ele acreditava que o estúdio Kyoto Animation teria plagiado uma história dele. Ontem ele chegou ao estúdio, espalhou gasolina e botou fogo no prédio de 3 andares. 33 pessoas morreram e outras 10 estão internadas em estado grave. Shinji Aoba foi preso no local e confessou ter provocado esse incêndio criminoso. Este é o pior massacre no Japão nas últimas 2 décadas. E a seguir, a medalha inédita do Brasil na esgrima. E tem o segundo ouro da brasileira Ana Marcela Cunha no Mundial de Esportes Aquáticos da Coreia do Sul. O ouro para o Brasil você vai ver já agora, 8h48. Hora de Brasil. Estamos de volta com o esporte. O Brasil conquistou a primeira medalha do país em mundiais de esgrima. Touché, foi logo a de ouro, espetou uma de ouro. A italiana naturalizada brasileira Nathalie Mulhausen venceu a final do individual de espada no Mundial da Hungria. Foi a primeira vez que o Brasil teve uma atleta no pódio da competição. Nathalie, que já tinha 3 medalhas defendendo a Itália, se naturalizou brasileira em 2013. E no Mundial de Esportes Aquáticos na Coreia do Sul, o Brasil conquistou a 2ª medalha de ouro. E pela 2ª vez foi dela, Ana Marcela Cunha. Quem vê a Ana Marcela assim, sorridente no pódio, não imagina o esforço que a nossa campeã já fez nesse Mundial. No último sábado, ela nadou a prova olímpica dos 10 quilômetros, ficou em 5º lugar e garantiu vaga nos Jogos de Tóquio no ano que vem. Essa semana, na quarta-feira, veio o primeiro ouro na prova dos 5 quilômetros. A 10ª medalha da Ana Marcela em mundiais de esportes aquáticos fez dela a nadadora com mais pódios da história. Ontem, ela ajudou o time brasileiro a ficar com o 4º lugar no revezamento. E depois disso tudo, hoje, debaixo de chuva, veio a prova mais longa, 25 quilômetros, que ela controlou durante todo o percurso. No fim, imprimiu um ritmo mais forte e venceu em pouco mais de 5 horas.
Ana Marcela venceu essa prova pela 4ª vez na carreira. Mas no momento que eu abri, eu entrei no funil, não tinha ninguém no pé, não tem como. Ali eu sabia que esse ouro era nosso. 5 horas nadando, hein? E não são apenas das vitórias que vêm as grandes histórias do Mundial de Esportes Aquáticos, não, na Coreia do Sul. A superação dos atletas muitas vezes traz o mesmo reconhecimento. Foi pouco tempo para pegar intimidade com a bola, aprender as regras. Apenas um mês. Nadadoras que nunca tinham jogado polo aquático se juntaram e treinaram para formar a seleção da Coreia do Sul. Sem tradição na modalidade, o país organizou o time às pressas, só porque é sede do Mundial e tinha direito à vaga. Mas nem a vantagem de jogar em casa ajudou muito. Na estreia, elas levaram a maior goleada da história, 64-0 da Hungria. Um gol a cada 30 segundos. Emocionada, Kyung disse que as pessoas podem ter ficado um pouco decepcionadas com elas, mas depois de tão pouco tempo de preparação, ter todo o apoio dos sul-coreanos era tudo que ela poderia querer como atleta. As jogadoras da Coreia do Sul acabaram virando notícia aqui no Mundial. Mas essa foto não representa a tristeza por causa de uma goleada histórica, e sim uma grande alegria que elas tiveram na competição. A emoção de Kim veio após o primeiro gol da Coreia do Sul na história dos mundiais contra a Rússia. 17-year-old Kyung Dong-sul will go into the history books for that. Quem teve a honra de marcar foi Kyung. Ela disse que fazer um gol na Rússia é simplesmente um milagre. Foi muito especial. Até agora, em 3 jogos, elas levaram 116 gols e marcaram 3. Mas o orgulho dos sul-coreanos mostra que números nem sempre refletem o valor de um time. E antes de encerrar, uma última informação. Um terremoto levou pânico à Grécia agora de manhã. O epicentro do tremor, de 5,1 de magnitude, foi a cerca de 20 quilômetros ao norte da capital, Atenas. Metade da população grega vive na região. Testemunhas dizem que muitas pessoas correram para as ruas com medo de desmoronamentos. Ainda não há notícias sobre feridos. Certamente a gente vai acompanhar isso ao longo dos dias nos nossos telejornais. Tomara que não haja nada mais grave, não é? Glória, Vanik. Olha, pessoal, aqui em São Paulo, a Justiça decretou a prisão temporária de um dos suspeitos de participar do assalto a um bar